O Câmara Entrevista de hoje é com a neuropsicopedagoga Maria da Graça Cunha Neves, que é doutoranda em educação e desenvolve pesquisa sobre inclusão e aprendizagem, em especial a dislexia. Obrigada por aceitar o nosso convite, Graça. Eu que agradeço o convite, muito feliz de estar aqui participando do programa, podendo ter a oportunidade de conversar, de falar, né, sobre esse tema muito mais que especial, que se chama inclusão, educação inclusiva em especial. A gente aqui trabalha já há um bom tempo, né, a respeito não só desta causa, mas por uma condição de necessidade realmente, de que a sociedade se transforme, né, que hajam mudanças e cada vez mais que essas mudanças tragam benefícios para todos. Porque inclusão é isso, é que todos juntos possam conviver, viver bem, sendo respeitados nas suas especificidades. Eu agradeço o convite. E no primeiro momento, então, começa nos contando, né, nos explicando o que faz uma neuropsicopedagoga. Como é que é o trabalho que tu desenvolve? Na realidade, eu trabalho com neuropsicopedagogia. Fui uma das primeiras neuropsicopedagogas do Rio Grande do Sul. Isso também é uma curiosidade, a gente pode dizer isso, porque quando eu comecei a fazer essa especialização, a qual eu trabalho, né, também trabalho com outras áreas, quase não se ouvia falar nisso. E isso vem já de quase 12, 13 anos atrás. Mas, na realidade, a minha formação inicial, eu sou pedagoga, depois eu fui fazer psicopedagogia para pessoas com necessidades especiais. Até porque eu já queria trabalhar com quem tinha dificuldade, problema, distúrbio ou transtornos de aprendizagem. E eu costumo dizer que trabalhar com quem não tem dificuldade para aprender é fácil. Porque de um jeito ou de outro ele vai aprender e muitas vezes se viram muito bem sozinhos. Mas aqueles que têm algum tipo de dificuldade, de necessidade especial, ou algum tipo de transtorno de aprendizagem especial, eles aprendem também, mas eles vão aprender por um outro caminho, com outro processo, eles percorrem uma outra estrada. E eu queria trabalhar assim. Fui fazer também especialização em psicopedagogia, fiz 2 especializações nessa área em especial. Depois eu fui para fora do Brasil para também poder estudar um pouquinho mais sobre a psicopedagogia. Tive a oportunidade de estudar numa das maiores escolas psicopedagógicas, que é a EPSIBA, em Buenos Aires. Fiz a minha formação um pouco em Florianópolis, porque vinha a Alicia Fernandes lá, que foi uma das maiores psicopedagogas, né, da atualidade, faleceu há uns 2 anos atrás já. E também estudei junto com o esposo dela, que é um dos maiores psicanalistas, né, da América Latina, o Jorge Gonçalves Cruz, onde eu aprendi muito o que é realmente a psicopedagogia. Fiz psicopedagogia, especialização em psicopedagogia para pessoas graduadas já, que já tinham formação lá na EPSIBA, em Buenos Aires, com eles. Isso foi um divisor de águas na minha vida. Só para te ter ideia, a formação em psicopedagogia em toda a América Latina, na Europa, ela dura 7 anos de formação. É tanto tempo quanto uma medicina no Brasil, né? Mas aqui no Brasil ainda existe um formato de especialização, de pós-graduação. Existem somente dois cursos, 2 universidades no Brasil que oferecem formato de graduação, mas é uma graduação de 5 anos. E eu fui estudar então lá com eles, aprendi bastante, convivi, né? Tive a oportunidade também de ser aluna, ser orientanda da Alicia Fernandes, trabalhei com ela quase 10 anos, junto a isso eu aprendi bastante. Mas eu também precisava aprender um pouco mais sobre neuropsicologia, fiz formação em neuropsicologia também, e depois é que eu fui fazer uma outra formação como complementação de todas essas outras áreas, que era a neuropsicopedagogia. E a neuropsicopedagogia, ela trabalha justamente assim, vindo com a contribuição das neurociências junto com a questão das aprendizagens, né? Unindo os saberes das neurociências, tanto na área da pedagogia, na área da psicologia, na área da própria psiquiatria, na área das neurociências, mas o alicerce dela toda é a psicanálise. Então, um bom psicopedagogo, um profissional que realmente tenha, né, essa condição de querer mais dentro da sua, não só da sua carreira, mas principalmente dentro da sua vivência, ele precisa se autorizar
a ser realmente capaz de poder ajudar e contribuir com outras vidas, porque a responsabilidade é muito grande. Então, na realidade, o neuropsicopedagogo especial, ele trabalha, né, também com a área das neurociências, com esses olhares todos, mas contribuindo não só com a parte física, biológica, estrutural, dos saberes, a partir disso aí, para poder estruturar. Em especial, ele precisa buscar bastante o conhecimento junto, né, da saúde, da educação, da parte das neurociências para poder auxiliar. E é isso que a gente tem feito. Hoje eu trabalho mais, na realidade, com formação de outros profissionais na área. Esse final de semana mesmo vou estar ministrando em mais uma turma de pós-graduação em neuropsicopedagogia clínica e institucional lá na cidade de Pelotas. E a gente tem feito isso bastante, trabalhando com cursos de formação. E o que te motivou a trabalhar com esse tema? Olha, tantas coisas, principalmente a instigação, né? De saber que nem tudo é aquilo que parece. Nem tudo vem à tona. Existem muitos não ditos aí no meio desse caminho. E em especial sabendo que nem tudo é somente condição da própria pessoa, mas de uma estrutura, daqueles espaços entre que existem, né? Entre o sujeito, entre a sua escola, entre a sua família, entre os profissionais de apoio, entre os profissionais que trabalham com esse sujeito e inclusive os atendimentos clínicos, médicos também. Existem muitas coisas nesse sentido. Mas eu vou te contar um pouquinho como é que foi a minha história lá no início que me motivou. Lembra do Herbert Viana, do Paralamas do Sucesso? Lembra que o Herbert sofreu um acidente de ultraleve, teve perda de massa. E teve perda de massa encefálica também. E naquela época eu soube que a reabilitação dele também tinha sido através de uma ajuda neuropsicopedagógica para reestruturar, né, e poder organizar tudo, além de outros acompanhamentos que ele teve. Me interessei pelo tema e na época eu fui para fora do Rio Grande do Sul para tentar saber um pouquinho descobrir mais como é que era. Depois fui para Bento Gonçalves, uma outra turma que teve lá também. E aí eu fui estudar um pouquinho mais sobre isso. Mas eu amo o que eu faço. Legal. É isso aí. Até o final do século XX, né, era possível a gente identificar as classes especiais que tinham algumas escolas, voltadas para alunos que tinham alguma deficiência. Estamos em 2019, né, e eu queria te perguntar qual é o nível de avanço no sentido de segregação dos alunos especiais, deles estarem inclusos em uma classe comum com a sua vivência. Na realidade, tudo é um processo. Se a gente for pensar todos os modelos que já existiram com relação à própria educação, em especial a educação especial, esse trajeto ele vem de muito tempo. Desde o modelo de segregação, aquele que nós tínhamos, né, antigamente, e ainda persiste em alguns momentos, que era o modelo médico, onde tudo era doença, onde tudo era motivo para medicação, tudo era motivo para se excluir, né? Dentre eles, esse outro período onde veio o modelo de integração, onde existiam inclusive as classes especiais, onde o sujeito é que precisava ir em busca e tentar se integrar em espaços e geralmente ele não conseguia, por isso que ele ia para um outro espaço, dito então especializado ou especial naquele momento, que eram as classes especiais dentro das escolas. Hoje em dia se busca, isso não é de agora, isso vem de um longo processo, em especial ele se reafirmou mais a partir dos anos 90, né? E nós tivemos um período muito especial no Brasil, a partir da LDB, que vem em 96, onde se fala mais acirradamente com a necessidade de se trabalhar com as pessoas num formato de inclusão. Porque as classes especiais, na época, só te interrompendo, eram tidas como uma grande conquista, né? Porque aquelas pessoas saíam das suas casas, muitas que às vezes a gente ainda vem de uma história onde pessoas com deficiência às vezes eram deixadas em quartos escuros, era uma vergonha para a própria família, muitas vezes. Então aquelas classes especiais já foram tidas como uma conquista, né? Porque naquele momento elas saíam das suas casas e estavam sendo de alguma maneira alfabetizadas. Uma conquista entre aspas, porque a doença convivia somente com a doença. Sim, claro, mas né? na época se teve como um avanço, e né? as questões de saúde mental em especial, as questões de saúde mental em especial,
elas pouco se desenvolviam. Então, as pessoas ficavam muito limitadas, anos e anos e anos naquela classe, sem avanço e não conseguiam mais do o mesmo. ganho. Hoje em dia, então, já se busca, já se fala mais. Eu vejo que o grande avanço que nós temos é que hoje em dia se pode conversar, se pode falar, se pode dizer, se pode estruturar, né, junto com as pessoas, com as próprias famílias, e se busca juntos. Não existe uma receita pronta. Isso a gente tem que saber que cada pessoa é individual, cada pessoa tem a sua história de vida, cada pessoa mais do que a sua história. Ela tem todo o direito do acesso, ela tem todo o direito da permanência e ela tem todo o direito do sucesso, de acordo com a sua condição, de acordo com a sua necessidade especial. Ela tem direito a vários momentos de construção, junto com o todo. Isso é inclusão. E eu sempre costumo dizer, se o sujeito não está aprendendo, ele não está incluso. Começa por aí. Se o sujeito não, seja o que for, e se ele não está construindo com seus pares, ou porque os seus pares não lhe permitem isso, e não compreendem o seu processo, também não é inclusão. É mais ou menos por aí. E após garantir o acesso à educação ao aluno especial, né, como tu falava, devemos assegurar a permanência e o aprendizado desse aluno. De que maneira? Quais os desafios? E encarar, também lembrando de encarar o especial não como déficit, né, mas como uma diferença. Então, como ter esse cuidado para esse aluno ser alfabetizado realmente, para ele estar ganhando naquele espaço? Eu costumo dizer que é singularidade. Que as pessoas, elas são diferentes, elas são singulares, por isso que elas se tornam especiais dentro da sua singularidade, porque ela é única. Não existe ninguém na face da Terra que seja igual. Os gêmeos não são iguais, não existe ninguém com o mesmo DNA, já começa por aí, né? E nem com a mesma história. Existem histórias próximas, existem histórias que são muito chegadas, muito próximas, mas não é a mesma e não são idênticas. E cada pessoa tira uma experiência da mesma história. Cada pessoa tem uma experiência, cada pessoa tem uma história de vida, cada pessoa é realmente diferente. Então, o que eu posso te dizer é que o acesso à educação do aluno com necessidades especiais ou com necessidades educativas especiais, e aí também tem nessa questão o que é clientela da educação especial e o que é clientela da educação inclusiva. Se a gente for falar em termos de educação inclusiva, todos são clientela, inclusive os que são clientela da educação especial. Sim. Né? Que são aqueles que têm necessidades educativas permanentes, que se prolongam ao longo da vida dela, estando ela acordada ou dormindo, por exemplo. Né? Mas existem pessoas, né? E essas pessoas são diferentes, e é justamente a singularidade que vai causar isso que a gente chama, né? Dela ser única, do jeito e da forma dela. Então, o acesso já se garantiu. Hoje existe a legislação, graças a Deus. Isso é maravilhoso, isso é um ganho, um avanço. São anos e anos e anos de luta, não é uma coisa de agora, só para te ter ideia. Somente, vamos pegar uma clientela, até porque é meu foco de estudo, né, alguns anos também, todas as necessidades especiais em especial. Nesses últimos anos eu tenho me dedicado às dificuldades, aos distúrbios de aprendizagem mais específico, e a gente já tem buscado algumas ações para isso. Minha dissertação de mestrado foi sobre isso, e agora a tese de doutorado também, a respeito da dislexia, né? E saber que existem pessoas disléxicas em todos os ambientes e instâncias. Existem pessoas que se desenvolveram muito bem, e a leitura e a escrita é algo fundamental para quase tudo que você tem acesso. Com quantos anos se pode diagnosticar a dislexia a partir da dislexia já desde pequenininho, porque existem critérios. A dislexia em especial, ela é de ordem genética, né? É a família. Existe também uma dislexia que pode ser adquirida, por exemplo, por um traumatismo craniano ou um acidente vascular cerebral, por exemplo, pode acontecer. Mas, em geral, ela é de ordem genética. Tem mais casos na família. Então, alguns indicadores já aparecem já desde pequenininho, no berço, como a gente diz, né? Mas o que eu quero te colocar é isso aí, ainda voltando com a questão da legislação.
Até hoje no Brasil não existe uma legislação específica que garanta o acesso e a permanência das pessoas disléxicas e com TDAH, que é o transtorno do déficit de atenção, com a hiperatividade ou com a hipoatividade, que é a lentidão. Se fala no hiper, mas pouco se fala no hipo, que é o lento, né? Mas o grande ganho é que agora, dia 9 de novembro de 2018, há poucos meses atrás, passou na última instância já na Câmara Federal a legislação que garante o acesso à permanência e todos os direitos de atendimento das pessoas com dislexia e com TDAH, inclusive dentro das escolas. Hoje, por exemplo, os AEs, eles estão mais que os atendimentos educacionais especializados, estão mais direcionados a pessoas com deficiências, pessoas autistas e com superdotação, né? Mas a legislação está mudando. Só falta ser assinada pelo nosso presidente. Espero que isso aconteça rapidinho, porque alguns meses já passaram e tem muitas pessoas que estão esperando e aguardando, né? E eu também já quero dar uma boa notícia para o pessoal que está aí. Nós estamos fundando em Bagé um centro especializado em dislexia e distúrbios de leitura e de escrita. Nos próximos meses já vai ser divulgado. Já fizemos 2 grandes seminários sobre dislexia e déficit de atenção, em especial distúrbios de leitura e de escrita, aqui em Bagé, em 2014 e 2015, com apoio de 5 universidades, né? E agora nós já estamos pensando no próximo seminário, ainda para esse ano, aqui na nossa região, e a fundação desse centro especializado em dislexia e distúrbios de leitura e de escrita, nos modelos do mesmo centro Ipodini que tem lá em Portugal, né, com os mesmos processos de acompanhamento e atendimento, como uma das ações, porque a gente fala muito nas necessidades especiais e esquecemos das necessidades educativas especiais e dos distúrbios de aprendizagem, por exemplo. E quantas pessoas por aí sofrendo? Então, muito mais do que acesso, é necessário ações que garantam a permanência desse sujeito, seja ele estando na educação infantil, no ensino fundamental, na educação básica como todo, né? Na escola de ensino médio, por exemplo, e na universidade. Existem disléxicos por vários lugares e com muito sucesso. Tom Cruise é disléxico, Gilberto Gil também. Né? E como é que chega esse diagnóstico da dislexia? Vem através da escola, são os pais que começam a perceber, né? Não dar o diagnóstico, mas perceber os sinais. Os sinais começam já, né? Geralmente na fase de escolarização. Existem profissionais que são especializados para isso. Também é necessário que esse diagnóstico ele seja feito em especial, né, com muito cuidado, né? Existem alguns protocolos de diagnóstico também. A carência de profissionais especializados nessa área é muito grande. Existem, eu sempre digo assim, existem alguns profissionais que têm uma noção mais geral, mas não específica daquilo. Isso ainda é um entrave muito grande que nós temos, né? Mas a gente está aí para isso, né? Trabalhando com formação de profissionais, trabalhando com profissionais específicos, dando formação continuada para eles e curso de formação. Então, só terminando de responder a tua pergunta, mais ainda que o direito e o acesso, não só do aluno, o aluno especial, né? Como um todo, com necessidades especiais, é assegurar e garantir a permanência dele durante toda a sua escolarização em especial, consequentemente a sua vida profissional, o sucesso dele. E se ele está aprendendo, é porque ele está incluso. Se ele não está aprendendo, ele está massacrado, ele está abandonado, ele está sozinho, ele está recluso, ou de uma maneira ou de outra está sendo excluído, ou se sentindo machucado, e a outra questão é importante, ele realmente não está incluso. Ele pode estar matriculado, ele pode estar frequentando, inclusive pode acontecer ele ter notas ótimas em algumas disciplinas e outras ter bloqueado. Por quê? Porque a condição humana, inclusive vincular com aquele professor, com aquele ensinante naquele momento,
prejudicou em algum momento. Por quê? Pela falta de sensibilidade, de jeito, de tato. E sem vínculo não tem aprendizagem. Eu posso amar matemática, mas se eu não tenho vínculo com o professor, ou o professor não tem jeito para me ensinar do jeito que eu preciso ser ensinado, porque eu tenho uma descalculia, por exemplo, algum problema vai acontecer. E é esse o grande foco do nosso trabalho, procurar auxiliar, ajudar a formar, né? E a gente sabe, né, que as instituições de ensino, elas é o ideal que se preparem, né, para receber qualquer indivíduo. Sim. E dando o atendimento educacional adequado que todo mundo precisa, né, que cada um precisa. Então, como implementar um projeto educativo fundamentado nos princípios da inclusão? Ah, maravilha! Esse é o grande desafio das escolas, das instituições de ensino, é trabalhar justamente com as adequações, as adaptações e as flexibilizações curriculares. Então, o grande desafio é a gente poder conversar bastante, né? Que a equipe toda dessa escola ou desta instituição, até mesmo de uma empresa, porque eu não posso falar somente, né, da adaptação de currículo da empresa. Hoje existe a própria pedagogia empresarial, existe a psicopedagogia empresarial também, a psicologia empresarial que está aí para isso, para dar conta, para ajudar, inclusive as instituições e as próprias empresas a se organizarem para. Então, isso tudo é uma questão de organização. Mas, em especial, as instituições de ensino, sejam elas com relação à educação básica, né, ou no ensino superior, é necessário que todos esses envolvidos possam criar, em especial, um diálogo juntos, que queiram aprender juntos, que construam uma rede de apoio, porque é necessário. E o que é essa rede de apoio? São todos aqueles que são envolvidos no processo desses sujeitos que são alvo da educação inclusiva, né? Então, que possam auxiliar, dentre elas a própria família também. Senta junto, pensa junto, partindo da especificidade daquele sujeito. Nós temos que pensar não na doença, no distúrbio, no transtorno, mas como aquilo se processa, com ele, como é o trajeto dele, e buscar ações juntas. Então, eu sei que 3 coisas são necessárias nesse tempo todo de caminhar. Em primeiro lugar, é o desejo. Se não tiver vontade, se não tiver desejo desta equipe, deste grupo onde a pessoa está inserida, nós não vamos conseguir ir longe. Segundo é a busca. Se não buscarem conhecimento, informação, hoje a internet está aí, né? Antigamente não a gente informa quem não quer. a gente tinha que ir para as bibliotecas antes, atrás dos livros e descobrir um livro que falasse sobre aquele assunto. Hoje em dia a gente tem acesso pelo celular, a gente tem acesso, né? Tá deitado no sofá, no tá tablet, se quiser, né? na televisão, que é smart também, não é? Tudo que é lugar tem acesso. Então a informação é fundamental, a formação é fundamental também, porque a formação traz informação também, é fonte de informação. A leitura, os artigos, né, também trazem materiais muito atualizados sobre isso. Mas eu ainda reafirmo que o desejo, sentar junto, pensar junto, buscar. Um sempre vai ter como contribuir com o outro, né? E é isso aí que faz parte. Colocar tudo isso muito bem especificado, né? Também no papel, porque as palavras se vão. E a gente precisa de ações. Muito mais do que documentos que são necessários, nós precisamos que aquelas ações que ficaram todas organizadas nos documentos realmente sejam feitas para colocar em prática. Não adianta ter um projeto político-pedagógico muito bonito, né, todo organizado com palavras, né, rebuscadas, palavras sábias muitas vezes, dentro de uma gaveta. Dentro de uma gaveta. Ele não entra no... E não adianta. Então são ações, é isso. Para que a inclusão seja efetiva, não somente os espaços físicos têm que ser adaptados, porque a gente fala muito na questão dos cadeirantes, das rampas, né? Mas também os profissionais que trabalham com essas pessoas, como a gente já vinha falando. Como é que está a educação brasileira no sentido de preparar os profissionais para os alunos com necessidades especiais? Eu posso te dizer que aconteceu um salto, uma ampliação muito grande. Principalmente nos cursos de formação
e na própria informação sobre quase tudo que se pensa em educação inclusiva, tá? Em necessidades especiais e em diversidade. Hoje se tem acesso. Nós podemos fazer cursos à distância, a educação em EAD também deu um salto muito grande. Existem cursos de muito boa qualidade sendo realizados, tanto de forma presencial como à distância. Mas a gente também tem que entender que existem cursos que não são muito legais, não, porque visam o lucro e não a formação. A estrutura toda, né, da educação em si, ela tem dado o acesso à informação. Mas nós não podemos esquecer que a principal dificuldade que tem aí é a questão humana. Porque eu costumo dizer que sensibilidade também não se ensina para ninguém. A gente até pode proporcionar algumas situações para que a pessoa, se torne sensível. Agora, se ela será sensível ou não, é muito complicado, né? Porque isso tem a ver com a questão humana também dos sujeitos. Eu vejo que preparado nunca estaremos para nada nessa vida. Nós estamos em constante busca, né? Ninguém estava preparado para nascer. É verdade. É ou não é? Nem para acontecerem coisas. A morte é a coisa mais certa da vida, a gente nunca está preparado para encarar, né? Não vamos estar nem para nascer, nem para morrer, nem para casar e não dar certo, nem para sermos enganados por alguém, é ou não é? Nunca vamos estar preparados para nada, nós estamos em constante busca. E eu vejo que isso também é uma das coisas que mantém o ser humano vivo, né? Com essa vivacidade. Porque se a gente fosse sucumbir a cada obstáculo, não teríamos muito sucesso na vida. Não chegaremos muito longe. Não chegaremos muito longe. E o esporte, ele pode ser uma ferramenta de inclusão? O esporte, a música, né? Nós estamos participando hoje, né, de um seminário muito importante na cidade de Bagé, sobre autismo. Tenho a honra de fazer parte dessa equipe também, né, de pessoas que há muitos anos lidam com isso, trabalhamos juntas. E nós falávamos agora há pouco da pet terapia também, como é importante o uso de animais junto, né? Uhum. O cachorro em especial, o gato, né? O cavalo também é algo muito bom. Mas o esporte, ele é fonte de vida, né? E tudo aquilo que é fonte de vida, ele ajuda, contribui na resiliência, que é essa capacidade que a gente tem, né, de sacudir, sacudir a poeira e dar volta por cima, né? Então, é maravilhoso. Além dos espaços físicos, né, e das escolas, enfim, outras mudanças teoricamente mais sutis também devem ser efetivadas, como o acesso aos meios de comunicação, por exemplo. Qual o papel da mídia no que diz respeito à inclusão social? O papel da mídia é fundamental. Hoje em dia ele nos dá acesso, a gente tem as informações, as vivências muitas vezes, e eu vejo que o grande ganho da educação inclusiva hoje em dia, a forma como nós estamos, é justamente isso. As pessoas, hoje se fala. Antigamente não se falava, antigamente apenas se excluía, se escondia. Muitas famílias com filhos com necessidades especiais, eles eram escondidos. A mídia hoje em dia, ela nos auxilia em todos os caminhos, em todos os processos, né? E várias mudanças são necessárias, e não só com relação a isso, a informação, né? Mas a própria prática e a vivência. E outra coisa, muitas ações que têm sido feitas por aí, em vários lugares, precisam ser divulgadas também, né? Precisam ser divulgadas e precisam ser colocadas para que as pessoas possam conhecer e saber. E alguns pontos, né, parecem avançar mais rapidamente do que outros, no sentido da inclusão. Incluir a pessoa com deficiência no mercado de trabalho, por exemplo, ainda é um desafio, ainda existe muita discriminação no ambiente profissional, porque assim como nas escolas, muitas vezes, tá estudando, tá incluído, tá incluso, né, tá lá, tá se sentindo, só que às vezes a pessoa tá dentro daquela empresa, porque a empresa está cumprindo uma lei que existe, que ela tem que preencher aquela vaga, mas está sendo tratada dentro das suas necessidades. Como é que tá essa realidade? Nós voltamos ao mesmo ponto. É mais ou menos a mesma coisa que acontece em
em termos educacionais, ainda é a mesma coisa que acontece em termos empresariais. A lei, ela é bem clara, né? Existe, inclusive, a isenção para empresas que contratam funcionários com necessidades especiais, mas a grande questão ainda é humana. Ou seja, está contratado, mas os próprios colegas, os próprios chefes, muitas vezes não sabem como lidar com aquele funcionário que é autista, com aquele que tem síndrome de Down, com aquele que é depressivo, muitas vezes, aquele que tem alguma questão com relação à saúde mental. Está lá trabalhando, mas ainda não sabe. Claro que existem ações. Eu também trabalho no meio empresarial, dando consultoria para empresas, né, que precisam aprender a lidar. Agora, um pouco tempo atrás, também fui contratada por uma rede de farmácias, né, para ajudar e falar sobre o que é o autismo, falar sobre o que é a síndrome de Down, falar sobre... Então, eu vejo que o acesso tá muito bem, se tem, isso é uma coisa que a própria lei garante, mas ainda está faltando se garantir a permanência e o sucesso de todos, porque todos ganham com a inclusão. E até o olhar de quem às vezes é cliente daquela empresa, né? Chegar e olhar de uma maneira preconceituosa para aquele funcionário porque ele tem uma deficiência. E eu vou te dizer uma coisa, uma outra questão que a gente quase não fala também, são as pessoas idosas, que também são clientela da educação. E da inclusão especial, né? Em especial. Então, como lidar com uma pessoa idosa, como lidar com uma pessoa com Alzheimer, como lidar com uma pessoa com esquecimento, como lidar com alguém da família da gente, por exemplo. Eu sempre digo assim, se fosse teu filho, tu não ia querer o melhor? Né? Se fosse teu pai, tua mãe que estão ali. Como é que tu trataria? Uma das aprendizagens mais difíceis que tem para uma pessoa, sabe qual é? Tu aprender a ser mãe da tua mãe. É verdade. Tu aprender a ser pai da tua mãe. Isso é muito difícil e doloroso. É algo que para a gente, como ser humano também, se torna um aprendizado maravilhoso. Eu passei por essa experiência. Que bom quem pode viver isso, né? E retribuir um pouco do que uma mãe faz pela gente a vida inteira, né? Isso aí, é isso aí. No que diz respeito à mobilidade urbana, como é que as cidades estão evoluindo nesse sentido? Por exemplo, o lazer, como é que está o acesso do deficiente às atividades de recreação nos espaços públicos? Aí a gente fala até um pouco mais da questão física mesmo, né? Da deficiência física também, de chegar numa praça, tem algum equipamento que ele possa usar, por exemplo, esse de ginástica ou algum brinquedo para criança que tem deficiência, né? Como é que está essa inclusão no espaço público? Não, existem, assim, algumas ações em alguns municípios. Alguns ainda não têm esse olhar. Isso é uma busca também que a gente tem, em especial, né, com relação às pessoas com necessidades especiais, acessibilidade, e mais ainda essa proporção deles poderem andar com acesso nos ônibus e nas praças e nas ruas públicas. As rampas também é necessário, não só para quem tem algum tipo de necessidade especial física, mas os próprios idosos, por exemplo, têm acesso ao banco, ao caixinha, né? E às vezes, mais uma vez, o próprio funcionário que está ali dando orientação não tem muito, né? Muito jeito de como lidar com essa pessoa. Mas eu já vejo avanço. Se a gente for pensar isso há anos atrás e como estamos hoje, nós já estamos num outro processo, nós já estamos numa outra condição, nós já estamos num outro caminho. Isso é ganho. Já olhamos para as pessoas com deficiência e debatemos sobre elas e busca-se políticas públicas que garantam os direitos, já diante do que tínhamos há anos atrás. O que dói ainda é que, por exemplo, ainda tem jovens surdos, por exemplo, de empacotadores no mercado. E passam muitas pessoas por ali naquele supermercado e continuam ainda sem tentar se dirigir a ela, né? Então é a questão humana, é saber como é que tu tá vivendo, como é que... Então, em resumo, a gente pode dizer que precisamos de uma mudança humana, social, e que somente o reflexo dessa mudança nas escolas, nas empresas e nos espaços públicos pode garantir a inclusão. Educar as crianças para aceitarem, para saberem incluir, pode ser um caminho para a gente chegar, cada vez mais fazer a inclusão se tornar uma realidade. E eu costumo dizer isso faz tempo, viu? Não é de agora que eu falo essa frase, mas é importante. Nós estamos apenas continuando a traçar um caminho, uma estrada, né, com relação ao respeito às diferenças,
possivelmente que outras gerações vão conseguir caminhar por ela com mais facilidade. Esse é um processo, é um longo processo. Eu trabalho com educação, em especial com educação inclusiva, há 27 anos, quase 30 de magistério, mas em especial, né, com essa demanda toda. Hoje eu tenho a honra também de ajudar e trabalhar no núcleo, né, de acessibilidade e inclusão lá na UNAI, né, na Universidade Federal de Pelotas, ajudando alunos universitários também, e professores e profissionais que chegam, auxiliando. Saber que a educação chegou lá, a educação inclusiva chegou no ensino superior. Esse é um ganho, que as pessoas podem falar, que as pessoas podem buscar, que as pessoas podem construir juntas. E eu digo que ainda é a questão humana, sim. Estamos apenas construindo mais um pouco, né, essa estrada que outra geração vai conseguir, possivelmente, perpassar, caminhar por ela, andar por ela, trafegar por ela, mais tranquila, vamos pensar assim. E vamos conversar um pouco, né, sobre esse seminário TEA, Olhares e Reflexões, que aconteceu na cidade de Bagé, na última semana, né, referente também ao dia 2 de abril, né, Dia Mundial de Conscientização ao Autismo. Sim. O autismo é um tema que vem sendo cada vez mais debatido, pesquisado, ainda se tem muitas dúvidas, né, muitos estudos em torno do tema. Então, nos conta um pouco desse evento, como é que surgiu, quem está envolvido. Na realidade, o seminário ele organizado, muito bem organizado pela Saber Incluir, né, com a parceria, a participação, o apoio da Prefeitura Municipal de Bagé, da Universidade Federal de Pelotas, a Unipampa também junto conosco, trabalhando, né, junto numa ação, dentre tantas ações que a gente tem organizado, faz parte também, né, de todo um trabalho em busca, né, de ações para que realmente o autismo ele seja não só reconhecido, mas ele seja conhecido pelas pessoas da sociedade, né, e em especial aqui na nossa região de Bagé. Esse seminário contou com mais de 8 cidades juntas, pessoas de várias cidades daqui do entorno, né, do nosso município que vieram para cá junto. Tivemos um ganho muito grande, porque semana passada foi assinado pelo nosso prefeito um protocolo de intenções para a criação do primeiro centro de autismo aqui no nosso município, seguindo também algumas orientações e ajuda, né, do Centro de Autismo lá de Pelotas, né, esteve junto conosco toda a equipe. Eu tenho a honra também de fazer parte, né, junto com o pessoal da Universidade Federal, trabalhar junto com a Débora Jacques, que é a diretora do Centro do Autismo, lá, Dr. Danilo Rolim, de Pelotas, onde a gente já esteve fazendo várias formações e auxiliando o pessoal junto com a Universidade Federal de Pelotas. E saber que essa realidade está chegando aqui no nosso município, isso é um ganho muito grande. Já tem data marcada de inauguração do Centro do Autismo em Bagé. Vai ser dia 2 de abril, Dia do Autismo, de 2020. Está muito próximo. Muito próximo. A secretária de Educação, Adriana Lara, está empenhada, fez o pronunciamento durante o seminário do autismo. Estiveram junto conosco a mentora de tudo isso, que é a Rita Cóssio, né, a quem eu tenho a honra de trabalhar mais de 20 anos, não vou contar quanto tempo, né? Junto conosco, trabalhando. Veio o pessoal também da Universidade Federal, né, do nosso NEPCA, que é o núcleo, né, de pesquisas sobre aprendizagem e cognição lá da UFPEL, onde nós estamos empenhadas para trabalhar com formação de profissionais, com pesquisas alusivas. Temos desenvolvido já uma pesquisa que começou em Pelotas com crianças autistas, justamente dentro do Centro de Autismo, que é a pesquisa junto com a Universidade do Minho, que é a intervenção precoce em crianças com autismo. E já trouxemos essa pesquisa para Bagé também, está sendo desenvolvida aqui na EMEI, né, Marianinha, aqui em Bagé. Então a gente está fazendo uma série de ações junto e
principal é isso aí. A gente vai ter um centro do autismo aqui também, em Bagé. Um trabalho maravilhoso, o prefeito está super empenhado, Secretaria de Educação super empenhado, setor de inclusão, a Mara Rubia está trabalhando veementemente com esse projeto junto conosco também. Então, são várias pessoas unidas, são as redes de apoio que a gente também fala, né? Que são tão necessárias, são as ações que são necessárias para que a gente possa realmente trabalhar em prol do desenvolvimento dessas famílias todas, né, que têm pessoas com espectro autista. Essa é a grande novidade do seminário. Um avanço e um ganho muito grande para a nossa cidade. Foi um dia, né? o seminário foi maravilhoso, várias pessoas vieram, estava lotado. Nós fizemos matéria. Fizemos matéria, você vai passar também, todo dia discutindo, né? Foi maravilhoso o período. Tivemos também a participação da Nádia, que é uma autista com síndrome de Asperger, que trabalha conosco lá na Universidade Federal de Pelotas, e a chefe da seção dos intérpretes de Libras da Universidade Federal, que foi um show, foi maravilhoso tudo que ela falou, contando, a palestra dela foi sobre ser autista. Foi maravilhoso o trabalho. Que legal. E te perguntar mais uma questão, né, que seguido vem à tona nas rodas de conversa ultimamente. Você tem detectado muitas crianças com transtorno do espectro autista ultimamente, né? A gente pode dizer que aumentou o número ou o diagnóstico que está chegando, que antes, muitas vezes, há anos atrás, esse diagnóstico não vinha? Hoje se fala em autismo. Eu acho que isso resume tudo. Sempre existiu, sempre teve. Só que antes eles eram escondidos, eles eram tidos realmente como pessoas não benquistas. Então se fala, hoje sim os diagnósticos eles são mais realizados, porque existem mais profissionais capacitados para isso. O diagnóstico multiprofissional, isso é importantíssimo que aconteça também, de qualquer tipo, né, de necessidade especial. O diagnóstico é importante, mas eu também costumo dizer que mais importante que o diagnóstico é saber o que vai fazer com ele. A aceitação né? dele. O que vai fazer com a ele. aceitação e o tratamento. E mais ainda, como é que vai ser, né? Daí para frente, para poder auxiliar esse sujeito a se desenvolver, a aprender e mais ainda ter sucesso. É isso aí. Então, vou te agradecer pela tua participação, por ter nos enriquecido aí com tantas informações, né, diante de tantos estudos que tu fazes do teu trabalho. Eu que agradeço, fico muito feliz de estar aqui com todos, por essa oportunidade, que a gente possa crescer juntos cada vez mais, aprender cada vez mais. As famílias precisam ser ouvidas, porque muitas sofrem sozinhas muitas vezes, outras têm muitas instigações, muitas dúvidas. Existem profissionais, vários profissionais que estão aí se especializando, né, nessa área da educação especial e da educação inclusiva, da educação como um todo. Aprender para todos, sim, cada um do seu jeito, cada um da sua forma, cada um da sua maneira. Existem estilos de aprendizagem diferentes, existem ritmos de produção totalmente diferentes de uma pessoa para outra. A gente precisa aprender a respeitar o outro, conforme as suas especificidades, né? E a gente está aqui para ajudar. Agradeço demais o convite, né? A tua disposição, que precisarem, a gente está aí. Muito obrigada. Certo. Então, o Câmara Entrevista volta no próximo domingo, a partir das 6 da tarde. Até lá!